Você já parou para pensar nas promessas que Deus tem para a sua vida? E se, como Abraão, você fosse chamado a deixar tudo o que conhece para seguir um caminho incerto, confiando apenas na palavra de Deus? Nesta série, vamos explorar uma das histórias mais fascinantes e profundas da Bíblia. A jornada de fé de Abraão, o patriarca de muitas nações. Desde a promessa inicial até os maiores testes de obediência, cada passo de Abraão revela lições poderosas sobre confiança em Deus, desafios da fé e o cumprimento de promessas que pareciam impossíveis. Vamos mergulhar na história de como tudo começou, a promessa maravilhosa que Deus fez a Abraão. O que podemos aprender com essa promessa? Como podemos aplicar as lições de Abraão em nossa própria vida de fé? Se você está buscando inspiração para confiar mais profundamente em Deus, este vídeo é para você. Fique até o final, pois essa história tem muito a ensinar. A história de Abraão começa com um momento que mudou sua vida para sempre, e, consequentemente, toda a história da humanidade. Na antiga cidade de Ur dos Caldeus, Abrão, como ele era conhecido na época, vivia rodeado de riquezas e prosperidade, mas também de práticas idólatras e costumes que distanciavam as pessoas do verdadeiro Deus. Em meio a esse cenário, Deus apareceu a Abrão, não com uma simples mensagem, mas com uma promessa que alteraria o rumo da sua vida e de seus descendentes. Deus disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa promessa era grandiosa e inesperada. Deus estava pedindo que Abrão abandonasse tudo o que conhecia, sua terra, sua família, seu conforto, para seguir rumo a um futuro incerto, mas repleto de bênçãos divinas. O chamado de Deus era claro: confiar sem saber o destino final, caminhar pela fé e não pela visão. Essa promessa representava uma virada de chave na vida de Abrão. Ele não era apenas chamado para ser um grande homem, mas para ser o pai de uma grande nação, um canal de bênçãos para todos os povos da terra. Movido por essa promessa e pela confiança no Senhor, Abrão obedeceu imediatamente. Ele partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e tudo o que possuía, sem saber exatamente para onde Deus o conduziria. Sua jornada de fé havia começado. O que torna essa história tão impactante é o exemplo de fé de Abrão. Ele nos ensina que a confiança em Deus é a base de toda grande caminhada espiritual. Ele não exigiu detalhes, não pediu por confirmações visíveis, apenas confiou e obedeceu. Essa atitude de fé é o ponto de partida de sua história, e se torna um modelo para todos nós, que também somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Ao longo da vida de Abrão, vemos que essa promessa divina se desdobra em diferentes aspectos. A promessa de uma terra, de uma grande descendência e de bênçãos, não apenas para ele, mas para toda a humanidade. E assim, ele se tornou um exemplo de fé viva, de confiança no que ainda não se vê, mas se espera com certeza. Depois de deixar sua terra natal, Abrão iniciou sua jornada de fé rumo a Canaã, a terra que Deus lhe havia prometido. Mas logo no início dessa caminhada, ele enfrentou um dos primeiros grandes desafios. Uma severa fome assolou a terra. A situação forçou Abrão a tomar uma decisão difícil. Em vez de continuar em Canaã, ele desceu ao Egito, uma terra conhecida por suas provisões abundantes, especialmente durante tempos de crise. Ao chegar perto do Egito, Abrão começou a temer pela sua vida. Sarai, sua esposa, era extremamente bela, e ele temia que os egípcios, ao vê-la, o matassem para que pudessem tomá-la. Dominado pelo medo, Abrão fez algo que parece contradizer sua grande fé. Ele pediu que Sarai dissesse que era sua irmã, em vez de revelar que ela era sua esposa. Essa decisão, baseada no medo, resultou em sérias complicações. Quando os oficiais do faraó viram Sarai, imediatamente a levaram para o palácio, pois acreditavam que ela não era casada. O faraó a tomou como sua esposa, e Abrão, por causa desse engano, foi tratado com honras e recompensado com riquezas. Mas apesar de Abrão ter errado ao confiar em seu próprio plano, em vez de confiar plenamente na proteção de Deus, o Senhor interveio para salvar Sarai.
Deus enviou grandes pragas sobre a casa do faraó, revelando a ele a verdadeira natureza da relação entre Abrão e Sarai. Assustado e arrependido, o faraó devolveu Sarai a Abrão e os enviou embora, permitindo que levassem consigo todas as riquezas que haviam recebido. Apesar de Abrão ter agido com medo e insegurança, Deus continuou fiel à sua promessa e o protegeu. Essa experiência foi uma grande lição para Abrão. Mesmo quando somos fracos, Deus permanece forte. Mesmo quando falhamos, a graça de Deus cobre nossos erros e nos guia de volta ao caminho certo. Esse episódio no Egito mostra que, no caminho da fé, enfrentamos momentos de medo e insegurança. Abrão foi testado e, embora tenha falhado em confiar plenamente em Deus naquela situação, o Senhor continuou a abençoá-lo e a cumprir sua promessa. A fidelidade de Deus não depende das nossas falhas, mas da sua bondade e graça. Abrão aprendeu que em cada passo da jornada, Deus estava ao seu lado, pronto para intervir e proteger sua promessa. Essa história nos ensina que, mesmo quando tomamos decisões baseadas no medo, Deus pode transformar essas situações para o nosso bem. Ele é paciente conosco e continua nos guiando, mesmo quando erramos. O caminho da fé é cheio de desafios, mas também de oportunidades para experimentarmos o cuidado divino em momentos de incerteza. Após o retorno do Egito, Abrão continuou a sua jornada pela terra de Canaã, como Deus havia prometido. Ao longo desse tempo, Abrão experimentou altos e baixos em sua caminhada de fé. Mas, em meio a tudo isso, a promessa de Deus sobre uma grande descendência permanecia viva. No entanto, Abrão e sua esposa Sarai ainda não tinham filhos, e a idade avançada de ambos parecia tornar a promessa cada vez mais distante e difícil de ser realizada. Foi nesse contexto que Deus reafirmou sua aliança com Abrão, levando-o a um novo nível de relacionamento e confiança. Em Gênesis 15, vemos um dos momentos mais significativos na vida de Abrão. O Senhor o chamou para fora de sua tenda, num momento de intimidade, e lhe disse para olhar para o céu. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou, assim será a tua descendência. Essa visão de incontáveis estrelas no vasto céu noturno simbolizava a promessa de Deus. Mesmo sem filhos e em idade avançada, Abrão escolheu crer em Deus. A Escritura nos diz em Gênesis capítulo 15, versículo 6 que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Esse foi um dos momentos mais poderosos de fé na vida de Abrão, em que ele confiou completamente na promessa divina, apesar das circunstâncias visíveis. Deus então fez um pacto solene com Abrão. Esse pacto foi um compromisso divino, selado com um ritual antigo de sacrifício, onde Deus passou entre os pedaços dos animais sacrificados, simbolizando que ele mesmo era o fiador da promessa. Era um pacto irrevogável que não dependia das capacidades humanas, mas apenas da fidelidade de Deus. Nesse momento, Deus não apenas reafirmou a promessa de descendência, mas também confirmou que os descendentes de Abrão herdariam a terra de Canaã de geração em geração. O pacto de Deus com Abrão é um marco na história da redenção. Através desse pacto, não apenas a vida de Abrão seria transformada, mas toda a história da humanidade. O pacto de Deus com ele apontava para um futuro glorioso, em que por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E claro, sabemos que essa promessa se cumpre plenamente em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, por meio de quem a salvação chega a toda a humanidade. No entanto, mesmo depois desse grande momento de fé e de promessa renovada, Abrão ainda enfrentaria desafios. O tempo passava, e o cumprimento da promessa parecia distante. Abrão e Sarai começaram a questionar como Deus cumpriria sua palavra, já que o casal continuava sem filhos. Mas apesar das dúvidas naturais que surgiam, a fé de Abrão permanecia viva. Ele havia experimentado o compromisso de Deus e sabia que, no tempo certo, a promessa seria cumprida. Este momento na história de Abrão nos ensina que a fé genuína não é isenta de dúvidas e desafios. Às vezes, o tempo de espera pode ser longo, e as circunstâncias podem parecer contrárias à promessa de Deus. Mas, assim como Abrão, somos chamados a confiar em Deus,
crendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, mesmo quando não vemos como isso será possível. Com o passar dos anos, a espera pelo cumprimento da promessa de Deus parecia se estender além do que Abrão e Sarai podiam suportar. Embora Deus tivesse reafirmado que Abrão seria o pai de uma grande nação, o casal continuava sem filhos. Essa longa espera começou a pesar sobre eles, especialmente sobre Sarai, que já idosa e consciente de sua esterilidade, passou a se sentir incapaz de ver a promessa se cumprir por meio dela. Foi então que uma solução humana para o problema surgiu, e com ela, uma série de novos desafios para a fé de Abrão. Sarai sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva egípcia, Hagar. Naquela época, era comum que, em situações de infertilidade, uma esposa desse sua serva ao marido para que ele pudesse ter descendência através dela. Apesar de essa prática ser culturalmente aceita, não era o plano original de Deus. Ainda assim, Abrão aceitou a sugestão de Sarai, e Agar concebeu um filho que seria chamado Ismael. A decisão de Abrão e Sarai de tentar ajudar Deus a cumprir sua promessa gerou tensões e complicações. Hagar, agora grávida, passou a desprezar Sarai, o que resultou em uma série de conflitos dentro da casa de Abrão. A relação entre Sarai e Hagar se deteriorou rapidamente, e Sarai, em sua frustração, começou a maltratar Hagar. Diante da opressão, Hagar fugiu para o deserto, mas foi lá que Deus interveio mais uma vez. No deserto, o anjo do Senhor apareceu a Hagar, confortando-a e lhe dando uma promessa. O Senhor disse a Hagar que ela deveria voltar e se submeter a Sarai, e que seu filho Ismael seria o pai de uma grande nação. Deus estava demonstrando que, apesar das complicações geradas por decisões humanas, ele ainda estava no controle e tinha um plano até mesmo para Ismael. Hagar retornou à casa de Abrão e Ismael nasceu, sendo o primogênito de Abrão. Ismael não era o filho da promessa. Deus deixou claro que o filho que ele havia prometido a Abrão e Sarai ainda viria. Ismael representava o esforço humano para cumprir uma promessa divina, mas o cumprimento completo e perfeito só viria no tempo determinado por Deus. Esse período na vida de Abrão foi um teste de paciência e de confiança no tempo de Deus. Ele e Sarai tentaram resolver a situação por seus próprios meios, mas Deus os chamou a esperar por sua provisão, que viria de forma milagrosa. A história de Ismael nos ensina que, em nossas vidas, muitas vezes tentamos tomar o controle das promessas de Deus, apressando os processos ou tentando alcançar resultados por nossa própria força. No entanto, Deus nos convida a confiar em seu tempo e em sua maneira de agir, que muitas vezes desafia nossa compreensão. Mesmo assim, Deus honrou a promessa que fez a Agar sobre Ismael. Ele se tornou o pai de uma grande nação e Deus cumpriu sua palavra, mostrando que ele se preocupa com cada detalhe de nossas vidas, inclusive com as consequências de nossas escolhas. Mas a promessa que Deus fez a Abrão e Sarai sobre seu descendente continuava de pé, e era preciso esperar pelo filho da promessa. A paciência de Abrão foi testada ao limite, mas esse teste de fé foi necessário para que ele e Sarai entendessem que as promessas de Deus não podem ser realizadas por esforços humanos. Elas dependem exclusivamente da fidelidade e do poder divino. O tempo passou, e Abrão continuava a envelhecer, assim como Sarai. A promessa de Deus parecia cada vez mais distante de se cumprir, pois ambos estavam além da idade de conceber filhos. Abrão tinha 99 anos e Sarai, 89. Humanamente falando, era impossível que Sarai pudesse gerar uma criança naquela fase de sua vida, mas foi nesse contexto de aparente impossibilidade que Deus decidiu agir de maneira miraculosa. Foi então que o Senhor apareceu novamente a Abrão, desta vez com uma nova revelação. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e Sarai passou a se chamar Sara, que significa princesa. Esses novos nomes não foram dados ao acaso. Eles refletiam a renovação e o aprofundamento da promessa divina. Deus reafirmou que Sara, apesar de sua idade avançada e esterilidade, daria à luz o filho da promessa, e este se chamaria Isaque.
Abraão riu quando ouviu essa promessa, assim como Sara mais tarde, ao ouvir do anjo que visitou o casal. Afinal, eles sabiam que, do ponto de vista natural, não havia possibilidade de Sara engravidar. Mas o Senhor foi claro. Certamente tua esposa, Sara, te dará um filho, e tu lhe chamarás Isaque, e eu estabelecerei a minha aliança com ele, por aliança perpétua para sua descendência. Deus deixou claro que, embora Abrão tivesse tido Ismael, o filho da promessa seria Isaque, nascido milagrosamente de Sara. Um ano depois dessa promessa renovada, conforme Deus havia dito, o milagre aconteceu. Sara engravidou, e o filho da promessa, Isaque, nasceu. Abraão tinha 100 anos quando Isaque veio ao mundo, e Sara, 90. O nome Isaque, que significa riso, era apropriado, pois tanto Abraão quanto Sara haviam rido diante da promessa impossível que Deus fez, mas agora riam de alegria ao ver o milagre que ele realizara. O nascimento de Isaque foi um marco na vida de Abraão e Sara, e um testemunho de que nada é impossível para Deus. Aquele filho não era apenas o cumprimento de uma promessa pessoal, mas também o início do cumprimento de uma promessa muito maior, que através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Isaque foi o filho da promessa, e através de sua linhagem, o plano de redenção de Deus continuaria a se desdobrar ao longo das gerações. O nascimento de Isaque também nos ensina que Deus cumpre suas promessas no seu tempo. O caminho pode parecer longo e difícil, mas no final, a fidelidade de Deus sempre se revela. Abraão e Sara esperaram décadas pelo cumprimento da promessa de Deus. Em alguns momentos duvidaram, em outros tentaram resolver as coisas por conta própria. Mas no final, Deus fez exatamente o que havia prometido. Ele demonstrou seu poder e soberania, realizando o impossível. Esse milagre é um testemunho de que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, devemos confiar no tempo e no propósito de Deus. O Senhor não esquece suas promessas, e quando Ele age, é sempre no momento certo e da maneira certa. O nascimento de Isaque também aponta para a graça e a bondade de Deus, que escolhe abençoar e realizar sua vontade mesmo quando nossas esperanças parecem perdidas. Abraão e Sara experimentaram a alegria do cumprimento da promessa divina em suas vidas, e essa alegria ecoa em cada um de nós que confia nas promessas de Deus. A história de Isaque nos ensina que, por mais improvável que pareça, o Senhor é fiel e capaz de realizar o que nos prometeu, superando todas as nossas expectativas. O nascimento de Isaque trouxe uma alegria indescritível para Abraão e Sara. Após anos de espera, eles finalmente seguravam em seus braços o filho da promessa. Isaque crescia e com ele a esperança do cumprimento da grande promessa de Deus para Abraão. Ele seria o pai de uma grande nação, e por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Foi nesse momento de alegria e plenitude que Abraão enfrentaria o maior teste de sua fé. Deus, em um ato que parece incompreensível à primeira vista, pediu a Abraão algo extraordinário. Ele disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. O pedido era doloroso e perturbador. Deus estava pedindo a Abraão que sacrificasse o próprio filho, o filho da promessa, o filho por quem ele havia esperado tanto tempo. Como Abraão poderia conciliar essa ordem com a promessa de que, por meio de Isaque, sua descendência seria numerosa? A fé de Abraão foi mais forte que a dor e a confusão. Ele não questionou, não hesitou. Com o coração pesado, mas confiante em Deus, ele obedeceu. Levantou-se cedo pela manhã, preparou o jumento, levou 2 de seus servos e partiu com Isaque rumo ao monte que Deus lhe havia indicado. Abraão sabia que Deus era fiel e que, de alguma maneira, mesmo diante de uma ordem tão difícil, o Senhor cumpriria sua promessa. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 19, nos dá uma pista do que se passava no coração de Abraão. Abraão creu que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar a Isaque. Durante a viagem, Isaque, sem saber o que estava prestes a acontecer, perguntou ao pai: Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, com uma confiança tremenda, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Abraão estava disposto a obedecer a Deus completamente, crendo que o Senhor proveria uma solução. Quando chegaram ao local indicado por Deus, Abraão preparou o altar, amarrou Isaque e o colocou sobre a lenha.
No momento mais difícil de sua vida, Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu amado filho, mas foi então que o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus providenciou um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, e esse carneiro foi oferecido em lugar de Isaque. Esse episódio foi o maior teste de fé na vida de Abraão, e ele provou sua total confiança em Deus. Ele estava disposto a entregar aquilo que era mais precioso em sua vida, acreditando que o Senhor cumpriria sua promessa de alguma forma. A fé de Abraão demonstrou uma obediência inabalável e uma confiança absoluta no caráter e nas promessas de Deus. O sacrifício de Isaque também tem um significado simbólico profundo. Ele aponta para o futuro sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi oferecido como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Assim como Abraão estava disposto a sacrificar seu único filho, Deus Pai entregou seu único filho por amor à humanidade. Mas ao contrário de Isaque, Jesus não foi poupado. Ele morreu na cruz para que pudéssemos ter vida. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", e essa declaração ecoa através dos séculos. Deus sempre provê no momento certo, de acordo com o seu plano perfeito. E a provisão de Deus naquele monte apontava para a provisão definitiva que ele faria através de Cristo. Essa história nos ensina que a fé verdadeira exige entrega total, confiança absoluta em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Ela nos chama a confiar que Deus sempre proverá o que é necessário, no tempo certo, de acordo com sua perfeita vontade. Após o episódio do sacrifício de Isaque, a vida de Abraão continuou sob a bênção de Deus. Ele viveu muitos anos depois daquele momento de intensa provação e viu, aos poucos, o início do cumprimento das promessas divinas. Abraão se tornou patriarca de uma grande descendência, e seu nome ficou marcado para sempre na história da humanidade, não apenas por ser o pai biológico de muitos povos, mas por ser o pai da fé. O legado de Abraão vai muito além de sua descendência física. Sua vida é um exemplo poderoso de obediência, confiança e fé inabalável em Deus. Desde o chamado para deixar sua terra natal até o teste mais extremo de sacrificar seu filho, Abraão demonstrou que a fé verdadeira não é construída apenas sobre momentos de conforto e certeza, mas principalmente sobre a confiança em Deus em meio às incertezas, às provações e aos desafios aparentemente impossíveis. Abraão viveu para ver seu filho Isaque crescer, casar-se com Rebeca, e através deles, a promessa de Deus continuar a se cumprir. Isaque se tornou o pai de Esaú e Jacó, e a partir de Jacó, a nação de Israel começou a se formar. A grande promessa que Deus fez a Abraão, que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu, e que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele, começou a se desenrolar diante de seus olhos, embora seu cumprimento completo só viria ao longo de muitos séculos, culminando em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em suas cartas, destaca que o verdadeiro significado da descendência de Abraão é espiritual, e não apenas biológica. Em Gálatas capítulo 3, versículos de 7 a 9, Paulo explica que todos aqueles que têm fé em Deus, como Abraão teve, são seus verdadeiros descendentes. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Assim, o legado de Abraão não está limitado a uma única nação, mas se estende a todos os que colocam sua fé em Deus. Sua história é o alicerce da fé cristã, pois Abraão é o exemplo de como viver uma vida que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. O chamado de Deus a Abraão e a promessa feita a ele encontram seu cumprimento final em Jesus Cristo, o Salvador que trouxe a bênção de Abraão para todas as nações. Ao final de sua vida, Abraão foi enterrado em Hebrom, ao lado de sua esposa Sara. Embora tenha partido deste mundo muito antes de ver todas as promessas cumpridas, sua fé e obediência deixaram um legado eterno. A Bíblia o descreve como o amigo de Deus, uma expressão que exume o profundo relacionamento de confiança que ele tinha com o Senhor. A história de Abraão nos ensina que a verdadeira fé é perseverante e confiante. Ela nos chama a confiar em Deus, mesmo quando não podemos ver o quadro completo. O exemplo de Abraão nos encoraja a caminhar pela fé, sabendo que Deus sempre cumpre suas promessas, ainda que não compreendamos seus caminhos de imediato.
Ao refletirmos sobre o legado de Abraão, devemos nos perguntar: como podemos aplicar os princípios de sua vida em nossa própria caminhada de fé? Estamos dispostos a confiar em Deus quando Ele nos chama a abandonar nossa zona de conforto? Estamos prontos a entregar tudo, até mesmo aquilo que mais amamos, sabendo que o Senhor tem um plano perfeito para nós? Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie a viver uma vida de obediência e entrega, assim como Abraão fez. Que a nossa confiança em Ti cresça a cada dia e que possamos ser um testemunho vivo da Tua fidelidade e amor. Oramos para que, assim como Abraão, sejamos uma bênção para as pessoas ao nosso redor e que, através de nossas vidas, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você foi abençoado pela história de Abraão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Que Deus abençoe ricamente a sua jornada de fé.